Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Ricardo, sou pastor na área de ensino da Primeira Igreja Batista de Marília e coordenador do VP College, nossa escola de teologia e liderança da Primeira Igreja Batista de Marília. E hoje nós estamos começando um bate-papo sobre o tema Apocalipse, em parceria com a editora e livraria Maná Books. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o pensamento do pastor Domingos Jardim, que escreveu um livro maravilhoso com o tema Apocalipse, o tempo do fim chegou, pela editora Vida, e também é autor do devocional Imitadores de Cristo, pela editora Maná Books. Quem é o pastor Domingos Jardim? Pastor Domingos Jardim é pastor sênior da Primeira Igreja Batista de Marília, casado com a pastora Rosângela, formado bacharel em teologia pelo Seminário Batista de Tocantins e também é formado no DIMIN, doutorado em ministério pela FTSA. Pastor Domingos Jardim é especialista e tem seu foco na Igreja em Célula, promovendo anualmente uma conferência conhecida nacionalmente com o tema Imersão, falando sobre o crescimento e a importância da igreja em célula. Pastor Domingos também é conferencista, escritor e palestrante internacional. Hoje, Pastor Domingos Jardim já treinou mais de 22 mil líderes na igreja, no pensamento da igreja em célula a partir do Imersão, e já plantou mais de 40 igrejas no Brasil e algumas no exterior. Esse é o pastor Domingos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o seu pensamento a respeito da escatologia, mais especificamente sobre o livro de Apocalipse. O livro que o pastor Domingos Jardim escreveu é esse livro aqui, ó. Apocalipse, o tempo do fim chegou. Se você quiser adquirir esse livro e outros sobre esse tema, entre em nosso site manabooks.com.br. Quando nós pensamos a respeito do livro do pastor Domingos Jardim, o que diferencia esse livro dos demais livros sobre o tema Apocalipse? Existem vários livros bons sobre esse tema. Existem comentários bíblicos expositivos e exegéticos, nós vamos falar sobre alguns. No segundo episódio nós vamos falar sobre o comentário bíblico de Apocalipse expositivo de Hernandes Dias Lopes. Porém, o livro do pastor Domingos não é um comentário expositivo do Apocalipse. Muito pelo contrário. É um tratado teológico que visa explanar e explicar a teologia e a escatologia partindo do Antigo Testamento e chegando no livro de Apocalipse. Ou seja, o livro do pastor Domingos é um tratado teológico, não um comentário bíblico. Já na introdução, pastor Domingos Jardim aborda temas muito pertinentes para a compreensão do Apocalipse. Por exemplo, ele pergunta: já entramos no tempo do fim? Estamos no princípio das dores? Jesus está voltando mesmo? A grande tribulação já começou? Eu gostaria de ressaltar pelo menos 3 capítulos do livro para que você possa ter uma acurada visão do que o autor pensa e que você possa ser despertado a adquirir esse livro e estudar sobre o tema. O capítulo 1 do livro Apocalipse, o tempo do fim chegou, o pastor Domingos trata do tema a visão vitoriosa do reino. E ele defende que o reino de Deus triunfa e avança na terra no poder do Espírito Santo. Que nos últimos tempos, nos últimos dias, haverá um derramamento do Espírito Santo como nunca houve antes. Outro ponto de destaque na escatologia do pastor Domingos é uma escatologia vitoriosa, não derrotista. Ele entende que Deus é soberano sobre todos os acontecimentos e que a boa mão de Deus, a mão invisível de Deus, guia a história. Deus controla todas as coisas. E a igreja não caminha para a destruição, mas sim para o triunfo. Outro capítulo que é digno de destaque no livro do pastor Domingos é o capítulo que ele fala que o Cordeiro é nossa única esperança. Quando você olha para o livro Apocalipse, o tempo do fim chegou,
você vai ver que o livro é um livro cristocêntrico. Cristo é o centro do livro do Apocalipse, o tempo do fim chegou. De uma forma magistral, o pastor Domingos faz uma exposição de como Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e como Cristo marcha e triunfa e avança na frente da sua igreja. E como as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Um capítulo fantástico que se destaca no livro Apocalipse, o tempo do fim chegou, é o capítulo 8, que é um dos capítulos que mais se destaca no livro e no pensamento do pastor Domingos. Ele apresenta uma explicação contemporânea, bíblica e contextualizada dos sinais do fim dos tempos. E ele faz uma exposição dos capítulos 24 do Evangelho de Mateus, capítulo 13 do Evangelho de Marcos e capítulo 21 do Evangelho de Lucas, onde ele aborda temas como epidemias, guerras, ele aborda terremotos. Os terremotos que estão acontecendo no mundo todo são sinais do fim dos tempos. Ele fala sobre falsos profetas, fala sobre a formação de Israel, sobre o avanço tecnológico. Será que o avanço tecnológico realmente é um sinal do fim dos tempos, que Jesus já está voltando? Ele fala sobre a apostasia dos cristãos, sempre trazendo dados atualizados e gráficos que complementam o tema. Por fim, o último capítulo do livro Apocalipse, o tempo do fim chegou, o autor faz uma exposição maravilhosa da cidade santa de Deus, a Nova Jerusalém, onde e para onde os cristãos caminham. E ele tem uma frase muito linda e maravilhosa que se destaca e salta aos nossos olhos. A frase do autor é: quando temos um vislumbre da cidade de Deus, a cidade dos homens perde o seu valor. O temporal passa a ser eterno, o mortal imortal e o corruptível incorruptível, quando temos a cidade cujo arquiteto é o Senhor Todo-Poderoso em mente e em vista. Meus queridos, esse foi um breve bate-papo sobre o livro Apocalipse, o tempo do fim chegou, do pastor Domingos Jardim. Nós teremos mais alguns episódios sobre esse tema. Se você quer adquirir esse livro e outros livros sobre esse tema, entre em nosso site, manabooks.com.br, e para você que quer fazer um curso de teologia totalmente online, no conforto do seu lar, entre em nossa plataforma vpcollege.com.br, conheça os nossos cursos. Nós temos lá um curso específico do pastor Domingos Jardim sobre o tema Apocalipse, o tempo do fim chegou. Deus abençoe e até o próximo episódio.